Se você tem imóveis para alugar na pessoa física, prepare-se, porque com a reforma tributária do consumo, ela vai mudar completamente o jogo. Muitos aí estão dizendo, com a reforma é melhor ficar alugando o imóvel somente na pessoa física para pagar menos imposto. Será que é assim mesmo? Ficar na pessoa física com a reforma tributária não garante mais que você fuja dos impostos. O foco não é mais se é melhor na pessoa física ou na jurídica, mas você deve olhar para o seguinte aspecto: de ser contribuinte ou não ser contribuinte de IBS e CBS. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar as duas regras que definem se você vai ser contribuinte de IBS ou CBS, ok? Então, o que muda a partir de janeiro de 2027? Os impostos federais PIS e COFINS, eles vão dar tchau, não vai mais existir PIS e COFINS a partir de janeiro de 2027. No lugar deles, teremos CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Qual que é a regra hoje, que será antiga, né? Na prática, quem aluga um imóvel como pessoa jurídica paga PIS, COFINS, IR e contribuição. Quem aluga como pessoa física paga apenas o imposto de renda conforme a tabela. Com a nova regra, a reforma tributária, mesmo sendo pessoa física, você pode ser considerado um contribuinte dos novos impostos IBS e CBS e se sujeitar às mesmas regras complexas de uma empresa. Então, qual é a visão que você precisa ter? Isso acaba com a lógica de ficar na pessoa física só para não ter aqueles tributos, aqueles impostos que era exclusivo da pessoa jurídica, ok? Então vamos analisar agora as duas regras que vai definir se você vai ser um contribuinte de IBS ou CBS, e isso vai definir aí o seu futuro tributário, ok? Então você tem que olhar para duas regras. A regra de você olhar para o ano anterior e a regra de você olhar para o próprio ano. Vamos lá. Então, vamos olhar para a primeira regra de olhar para o ano anterior. Essa verificação ela precisa ser feita lá em janeiro de cada ano. Então, em janeiro você vai olhar para o ano anterior e você vai observar duas coisas. O primeiro é o limite de receita. A receita total de aluguel, quando você olha para o ano anterior, ela precisa ser maior que 240 mil. Se for 240 mil certinho, você não passa a ser contribuinte. Tem que ser 240 mil e um centavo. Aí você já atingiu essa regra. A outra, ter múltiplos imóveis. Essa regra deve ter, essa receita de mais de 240 mil precisa ser de mais de 3 imóveis distintos. Ou seja, a partir do quarto imóvel que gerou renda de aluguel, você então estaria obrigado a ser contribuinte de IBS e CBS. Então vamos revisar. Ter mais de 240 mil de receita e essa receita de aluguel precisa vir de 4 imóveis ou mais. Então vamos pensar assim, você teve 250 mil de aluguel, de receita, mas de apenas 3 imóveis. Então não conta, porque essas duas regras precisam ser conjuntas, elas precisam estar simultâneas, ok? Então não importa quantos imóveis você possua no total, só contam os que estão gerando o rendimento de aluguel. Aí uma atualização importante, um lembrete importante. Esse limite de 240 mil ele será atualizado mensalmente. Então 240 mil é o ponto de partida, mas ele será atualizado mensalmente, ok? Então a primeira regra é você olhar para o ano anterior e verificar. Tive mais de 240 mil de rendimento de aluguel, e esses 240 mil precisa vir de 4 imóveis ou mais. Se eu atingir essas duas regras, eu começo janeiro como contribuinte de IBS e CBS, mesmo sendo pessoa física, ok? A segunda regra é você olhar para o próprio ano. Se você não se enquadrou na primeira regra, você ainda precisa verificar o seu mês a mês durante o ano. Então vamos lá. Você se torna contribuinte de imediato se a sua receita de aluguel no próprio ano ultrapassar mais de 20% do limite da primeira regra, ou seja, 240 mil. Então, em números,
Se durante o ano você tiver uma renda de aluguel acima de R$ 288.000, você começa a partir daquele mês ser contribuinte de IBS e CBS, e aqui não importa a quantidade de imóveis. Se for um único imóvel e você passar de 288 mil, você, a partir daquele mês, você passa a ser contribuinte de IBS e CBS. Então, qual que é o efeito sobre isso? Você se torna contribuinte no mês em que exceder o limite. E essa tributação de IBS e CBS começa a incidir a partir do excesso. Você não vai pagar em cima dos 288, você vai pagar da diferença a partir de 288 mil, ok? A grande complicação é a diferença entre as duas regras. A regra de olhar para o ano anterior é diferente da regra de olhar para o próprio ano. Então, vamos lá para um exemplo prático. Você pode começar o ano como não contribuinte, virar contribuinte no meio do ano, por ter batido o limite de 288 mil com apenas um imóvel, e no ano seguinte voltar a ser não contribuinte, porque embora tenha tido essa receita acima de 288 mil, você não atingiu o mínimo de 4 imóveis. Então veja que essa regra, a regra permite que você oscile no status de contribuinte, e isso exige um acompanhamento mensal e contínuo. Então, um dos objetivos que a reforma a promessa era a simplificação com a reforma, mas para a atividade imobiliária se tornou mais complexa, exigindo aí dos profissionais, dos donos de imóveis, um acompanhamento constante e um bom planejamento tributário. E agora, o que fazer? Não dá para pensar em extremos, ou leva tudo para a jurídica, ou deixa tudo na física. Não, a resposta é, depende do seu caso concreto. É preciso fazer um planejamento híbrido, dependendo da situação. Você pode planejar para que parte do seu patrimônio fique na pessoa física, respeitando aqui os limites para não ser contribuinte de IBS e CBS, e a outra parte seja levada para uma pessoa jurídica, como por exemplo, uma holding. Qual que é a vantagem de mercado que você pode ter? Se o seu inquilino for contribuinte, ele vai querer o crédito de IBS e CBS. Se você for contribuinte, isso pode ser uma vantagem no mercado para você oferecer esse crédito para o seu inquilino. Então, a dica final é assim: você não tem escolha, você terá que se planejar. Profissionais aí que não se atualizarem não conseguirão te ajudar a evitar aí essas pegadinhas se você tem aluguel, se você tem imóveis na sua pessoa física ou jurídica. Precisa fazer um bom planejamento. Fez sentido para você? Deixa aqui o seu comentário, eu vou ler, né? A gente vai trocar uma ideia. Compartilhe então esse vídeo com quem tem imóveis e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Fico por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.